Salve, salve! Mais uma semana começando e nós aqui com o Despertar da Liderança, nosso encontro diário, de segunda a sexta, das 7 às 7:30 da manhã. Aquela dose diária de injeção sobre estratégias, dicas e questões que afligem você na sua liderança. Estamos aqui, eu e você, para falar sobre esse assunto, para trazer essas questões, para solucionar, para resolver ou para te trazer mais inquietações sobre o assunto, porque liderança não se trata de um cargo, não se trata de um crachá, mas de uma grande responsabilidade que um profissional assume com outras pessoas. E eu quero que você tenha a oportunidade de realizar essa função, essa nobre função, da melhor maneira possível. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vou colocar no comentário fixado o nosso tema de hoje. Líder, você tem controle sobre suas emoções? Então, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu mandar um aviãozinho para que mais pessoas possam acompanhar, porque esse é um assunto muito relevante e eu quero muito que o máximo possível de pessoas consiga saber essas coisas que a gente compartilha aqui, mais pessoas possam compartilhar com outras pessoas. Muito bem. E aí, eu acho que a grande pergunta que fica assim, Sérgio, mas de novo você vai falar sobre emoções? Você já fez outras lives falando sobre emoções. Fiz outras no passado, estou fazendo hoje e farei outras no futuro. Esse é um tema muito, muito relevante, porque nos meus treinamentos, nas mentorias que eu faço, nas pessoas que eu atendo, costuma ser esse ainda o grande calcanhar de Aquiles dos líderes. Muitos líderes sofrem e são as maiores vítimas dos seus próprios descontroles emocionais. Porque alguém que passa a maior parte do tempo indignado por se sentir provocado, não atendido, pressionado por conta de prazos e da falta de entrega, né? Prazos em função do seu líder e do contexto organizacional, e pela falta de entrega que algumas vezes percebe na equipe do jeito que gostaria de receber, irritado por erros recorrentes, que ele tem uma sensação de que parece que o outro está fazendo de propósito, ansioso com o ambiente hostil e pela falta de parceria. Olha, alguém que passa por isso, vive dessa maneira, dificilmente consegue se manter, se mostrar controlado. E aí, consequentemente, essa pessoa ela não é respeitada. Sim, porque, veja, se a sua resposta a todas essas emoções são atitudes descompensadas, são atitudes potencialmente mais intensas do que a situação propõe, né? Assim, tem uma reação desproporcional ao que aquela situação propõe. Essa pessoa dificilmente ela vai ser respeitada, porque parece sempre que está em desequilíbrio, sabe? Parece sempre desequilibrada. Parece que não está sob absoluto controle das suas emoções. E eu vou colocar aqui aspas nesse controle das emoções, tá? É uma pessoa que você não sabe exatamente quando vai ter uma reação intempestiva, uma reação que vai mudar o rumo da conversa, que vai trazer outros elementos para aquela conversa que ela não precisava, caso o objetivo fosse a resolução, né? Então isso afeta, é isso que eu quero dizer no final das contas, isso afeta o quanto de respeito você vai ter das pessoas
com quem você convive, essas que você percebe te causando essas sensações. Você, ao se mostrar assim, em descontrole, né, em desequilíbrio emocional, por conta dessas situações e dessas pessoas, você dá mais espaço para que essas pessoas e essas situações se potencializem esse comportamento. Potencializa esse comportamento em você. Então, o caminho é um outro. É preciso compreender que o caminho para você resolver é um outro. Deixa eu colocar aqui, não tinha posto no comentário fixado, está agora, né? O nosso tema de hoje. Então, boa parte do tempo, talvez você passe tentando controlar as suas emoções. E aí eu vou te contar uma coisa, e isso é muito importante. Você não vai conseguir controlar suas emoções. Não existe a menor possibilidade de você ter controle sobre as suas emoções. Ninguém consegue evitar que uma emoção te invada. Você consegue? Pensa só. Você viu alguma coisa, você que te trouxe ali uma reação. Será que você consegue evitar que essa emoção te invada? Ah, você viu alguma coisa triste? Não, não vou ficar triste com isso. Você viu uma coisa que te deu muita alegria? Não, não, eu não vou sentir essa alegria. Ou eu vi alguma coisa que trouxe, sabe, irritação? Não, eu não vou ficar irritado. Não existe essa possibilidade. Ninguém consegue. Isso é humanamente impossível. É humanamente impossível. Ninguém consegue não reagir emocionalmente a um estímulo. Sentir aquele suor, taquicardia, ou ser invadido por... Não tem como acontecer, tá? Bom, Sérgio, você traz uma live falando sobre controle das emoções e você já no início diz que não tem como controlar as emoções, então não tem jeito. Não vou ter jeito, eu vou morrer de infarto. Então, não é isso. E é isso que eu quero falar hoje. Por isso que eu trouxe o assunto novamente. Porque, embora eu já tenha falado sobre emoções, há outras nuances que eu quero compartilhar com vocês. Tem outros vieses que eu quero trazer, e isso é muito importante. Talvez hoje você encontre ferramentas para dar conta disso, para se mostrar de uma outra maneira. Então a primeira recomendação aqui é: pare de tentar controlar suas emoções e comece a dominar, a controlar os comportamentos que essas emoções provocam em você. É diferente. O que você vai fazer e dizer sob efeito dessa emoção é o que de verdade interessa. E isso você decide. Você não decide começar a se sentir desta forma, mas você escolhe reagir de determinada forma em resposta àquela emoção. Esse é o caminho, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então a primeira pergunta que você tem que fazer, pensando em como você reage a todas as vezes que você é tomado por uma emoção, uma pergunta importante é: a maneira como você está reagindo, está resolvendo? Você consegue resultados positivos com o seu descontrole emocional? Com a manifestação do seu descontrole emocional? Você consegue que a pressão diminua, que o liderado entenda mais rápido, que aquele resultado que não estava saindo aconteça? Você consegue resolver? E agir desta maneira que você está agindo, está trazendo o resultado esperado com a sua equipe? Você tem conseguido ser mais respeitado por essa equipe? Você tem conseguido ter sua autoridade validada? Você consegue a proximidade
necessária para que você entenda o que acontece com cada um dos seus liderados. Você consegue criar com eles uma conexão que permita que eles venham até você quando tem alguma dúvida, que eles venham até você para que você seja a primeira pessoa que sabe dos problemas que acontecem na sua área a tempo de resolvê-los, para a sua área não ficar exposta. Você está conseguindo, agindo como você tem agido, você tem conseguido esses resultados? Porque a resposta a essas duas perguntas vão te revelar que o caminho que você possivelmente tem escolhido não tem trazido o resultado que você precisa. Então, pensa no que os seus comportamentos estão comunicando sobre você. Porque por mais que você sinta que, olha, esse é o caminho, esse é o que eu consigo fazer, não dá para agir de outro jeito. Sim, existe outra maneira. E sim, o que você faz comunica algo sobre você. E você não tem controle sobre o que as pessoas passam a ver em você por conta da maneira como você reage. Você não tem esse controle, tá? Então eu acho que uma pergunta boa para a gente começar aqui a caminhar na direção da resolução é a seguinte: que líder você quer ser? Que imagem de líder você quer transmitir? Como você quer que as pessoas enxerguem a sua liderança? Eu, Sérgio, sempre me proponho a fazer reflexões que começam pelo destino final. Eu faço assim, né? Então eu desenho com clareza o que eu pretendo, o que eu quero como resultado final. Sabe, é o que eu pretendo o que eu pretendo, e só então eu vou pensar nas ações que vão me conduzir a esse resultado. Então eu tenho clareza lá, eu quero ser este líder aqui. E aí então eu traço um caminho com ações que me conduzam a esse destino, que me conduzam a essa imagem que eu quero transmitir. Eu desenho com clareza esse destino e só então eu, quando me vejo diante de uma emoção dessas poderosas, dessas arrebatadoras, eu penso duas coisas. Bom, essa reação que eu estou aqui prestes a ter, esse comportamento que eu estou prestes a ter, ele ajuda ou atrapalha o resultado imediato? É um problema que me surgiu. Eu preciso resolver. Agir como está vindo, como eu estou com vontade de agir. Dizer as coisas que eu estou com vontade de dizer para as pessoas. No tom de voz que eu quero dizer para as pessoas. Da forma que eu quero dizer para as pessoas. Ajuda ou atrapalha o meu resultado final? E a segunda coisa é, e na construção do líder que eu desejo ser, de que forma que esses comportamentos que reiteradamente eu venho tendo, de que forma que esse comportamento agora aqui, ele me ajuda a construir essa imagem? A Dina diz assim, primeiro bom dia, Dina, muito bom ter você aqui. Eu gostaria que meu time tenha progresso, né, tivesse progresso e que me visse como alguém que acredita nele. Que coisa boa. Então, até para as pessoas que vão assistir aqui na gravação, pensarem, né? Se você me permite, eu vou usar essa sua frase aqui, essa sua construção. Eu não gosto dessas rodelas que ficam aqui em volta, mas eu quero continuar enxergando aqui nas letrinhas e poder falar com você. Bom, tenho pessoas que tiram o meu pior, difícil conseguir controlar. Então, eu gostaria que meu time tivesse progresso. Então, progredir compreende que eles se desenvolvam, que eles avancem. Cada pessoa dentro de um time precisa de um combustível específico para evoluir.
cada pessoa precisa de um input diferente. Não somos todos o mesmo tipo de carro que precisa do mesmo tipo de combustível na mesma quantidade. E aí é que é preciso esse olhar, né, da gente entender o que cada um precisa para poder olhar para o nosso repertório e saber daquilo que essa pessoa precisa para evoluir, o que eu já tenho e o que eu preciso desenvolver em mim, né? Eu já trouxe aqui um exemplo, tempos atrás, acho que mais de uma vez, de uma liderada que eu tive, que ela testava meu conhecimento, né? Ela me confrontava o tempo inteiro. E a minha vontade era de bater o dedo na cara dela algumas vezes e dizer assim, menina, o que você está pensando? Olha o que você está fazendo, né? E fazia isso na frente de todo mundo, mas ela não fazia assim, com o desrespeito de quem quer medir forças. Ela era essa pessoa de questionadora, né? Que confrontava, que ela não aceitava de primeiro aquilo que diziam para ela. Ela era assim, não era comigo, era com todo mundo. Então primeiro eu me resguardava, não dizendo para ela coisas do jeito que me vinham. E depois eu comecei a pensar, bom, se eu chegar na próxima reunião com essa informação, o que será que ela vai me perguntar? Que dúvida será que ela vem? De que forma que ela vai me questionar? Ah, se ela me fizer esse questionamento, eu preciso ter essa resposta. Se ela falar dessa maneira, eu preciso falar dessa forma. E aí eu fui construindo um discurso com ela. Eu fui construindo uma maneira. Não estava no meu repertório isso. Instalado ali fácil, não estava. Mas aí eu fui construindo isso, foi aproximando a gente, né? Foi trazendo possibilidades. Então eu acho que, voltando aqui, né, que eles progredissem. Então, cada pessoa talvez precise de um nível de atenção. E veja, eu sei o quanto você, líder, quanto você, gestor, é, sente que às vezes não tem esse tempo. Mas quando alguém diz para mim assim, algumas pessoas extraem de mim o meu pior, é você quem sabe quais são as dificuldades que você passa, a maneira como você fica se sentindo, quanto aquilo mexe com tua saúde. Então, será que vale você economizar esse tempo? Olha, fulano precisava que você pegasse pela mão e ocupasse com ele um tempo maior. Ah, eu não tenho esse tempo. Então, não ter esse tempo não está te trazendo um desconforto maior depois? Talvez valesse você ocupar esse tempo, se isso vai fazer com que essa pessoa ali na frente não traga para você tamanho desconforto. Porque ela traz esse desconforto e aí ela volta para as coisas dela. E você fica com esse desconforto instalado, às vezes ruminando o dia inteiro, às vezes ficando com dor de estômago e perdendo a fome, às vezes ficando com dor de estômago porque depois de comer aquilo aconteceu e tá te fazendo mal, né? Tem gente que até vomita. Tem gente que até põe para fora, porque faz tão mal, e eu não acho que isso vale a pena. Basta, aí é preciso você pensar, é preciso que você pense se está valendo a pena. Então, eu gostaria que, ao falar com as pessoas, elas já entendessem o que eu preciso delas. Eu adoraria que fosse assim, mas com algumas pessoas não será. Aceite isso que é o melhor. Algumas pessoas não será. É preciso, eu digo isso sobre comunicação o tempo inteiro, é preciso estressar a informação. É preciso desenhar no começo. Desenhar não é a última instância, é a primeira. Desenhar é aquela coisa, gente, com fulano eu preciso desenhar. E aí você desenhar é o quê? Explicar em detalhes. Você escolhe estar sem paciência, o momento que você está sem paciência para desenhar, para explicar em detalhes, faz isso no começo. Faz isso no começo, no início. Desenhar não é o último recurso, desenhar é o primeiro. Você vai economizar muito do teu humor, do teu estado de ânimo, sabe, desse veneno que você coloca na tua corrente sanguínea, com esse descontrole emocional, você vai se economizar muito, indo lá e pegando na mão de quem precisa. E aí, bom, progresso e que eles te vejam com alguém que acredita neles. Pois é, quando eu me mostro sem paciência para acolher a dúvida e a insegurança dele,
De verdade, a última coisa que eu mostro é que eu confio neles. Eu tô aqui desenhando um cenário, tá? A Dina nem me disse que é essa pessoa, ela trouxe aqui algumas informações, mas eu tô caminhando aqui na direção das coisas que eu vim para compartilhar com você hoje. Né? Tô falando nesse momento de descontrole. Quando ela diz, extrai de mim o pior, eu penso em comportamento, tá? Eu não sei qual é que é o comportamento que se traduz o pior, mas vamos pensar se eu sinto que ele extrai de mim o pior, dificilmente eu consigo que, como resposta à entrega do meu pior, venha em troco, né? Venha em troca confiança. Venha em troca a compreensão de que ele pode confiar em mim e que eu de verdade confio nele. Confio em você. Então, veja, não se trata do controlar as emoções. Você não vai controlar suas emoções. Não existe controlar as emoções. Mas você pode controlar as reações que você vai ter em resposta a essas emoções. Tá? Então, só recapitulando aqui, não sei se isso te traz alguns inputs aí, Dina, mas aqui só voltando, duas coisas importantes. Então, eu tenho que pensar, eu tô com vontade de ter essa reação. Esse é um ponto, sabe? Eu brinco com as pessoas. Tá difícil, senta com o Buda na montanha. Isso significa, sai de cena. Se algo te provocou num nível que você sente que a resposta vai ser aquela que você vai se arrepender de ter dado, vai tomar uma água, vai ao banheiro, lava o rosto, sai de perto. Porque o primeiro lugar que aquele estímulo chega é na tua amígdala, nas tuas amígdalas, é no centro das tuas emoções. Então, de verdade, chegou ali primeiro, você vai vomitar uma resposta. É preciso respirar fundo e dar o tempo de você oxigenar e chegar ao teu neocórtex, que é a sua capacidade de entregar as melhores reações. E se você não consegue fazer isso diante da pessoa que te provocou a situação, sai de cena. Eu acho mais digno, mais interessante você construir uma imagem da pessoa que sai para refletir sobre um tema e volta dali 10, 15 minutos com uma solução para ele, do que ser a pessoa que de bate pronto dá respostas, porque o meio corporativo nos provoca a ser essa pessoa, né? Não, o líder eficiente é esse que tem resposta na ponta da língua, que tem que resolver de bate pronto. Imagina, porque senão vão pensar que eu sou hesitante, vão pensar que eu não tenho atitude, que eu não sei tomar decisões na hora em que surge. Bobagem. Bobagem. Se a reação que você vai ter, se a solução, se a decisão que você vai tomar é essa intempestiva, essa dessa pessoa descontrolada, é preferível que você não tome nenhuma ação. É preferível que você não decida. Sai de cena, respira fundo, lava o rosto, toma uma água, pensa sobre o assunto e volta. Porque imagina quando você joga uma pedrinha numa água que está tá parada, num lago, aquela pedrinha ela vai reverberando, né? Ela vai fazendo ondas assim, e dali a pouco ela caiu num lugar, porque ela era pequenininha, mas o impacto dela provocou movimento na água para bem além de onde ela caiu. É isso, quando você se permite tomar uma decisão intempestiva, aquela decisão ela vai reverberar para além do que você falou. Às vezes você já até aliviou a tensão por ter dito da maneira que você pensou, mas o impacto daquilo está reverberando. Mas se você sai de cena e volta com uma decisão mais pensada, você consegue trazer não só menor impacto negativo, como a solução daquilo. Então esse é um ponto. E aí, pensa, o que eu vou fazer ajuda ou atrapalha no resultado imediato? E o que eu vou fazer, estou com vontade de fazer, ajuda na construção da imagem que eu quero ter perante minha equipe, perante a empresa? Essa é a pergunta. Essas são as duas perguntas. Porque, de verdade, às vezes a gente não quer resolver. Quando bate aqui,
quando bate a emoção aqui, a gente muitas vezes não quer resolver. A gente quer só desabafar, quer aliviar a tensão provocada por aquela situação. Eu quero tirar de mim, quando eu sinto que colocaram em mim um desconforto, tudo que eu quero, muitas vezes, é colocar para fora o que eu sinto que me provocaram. Eu quero colocar para fora. E aí, quando eu coloco para fora, eu sinto alívio. Eu senti que me fizeram um mal quando me colocaram nesse estado, então eu devolvo para a pessoa o mal que ela me fez. Aquilo me traz alívio e uma falsa sensação de que resolveu. Eu não estou mais me sentindo assim, deve ter resolvido. Só que neste momento que eu estou vivendo o alívio de não estar mais me sentindo incomodado, eu não estou olhando para... Eu estou olhando para dentro, né? Olha, estou aqui checando, senti uma sensação de alívio, eu estou olhando para dentro. Eu não estou percebendo que do lado de fora eu causei um tsunami com essa reação. Pensa, inconscientemente, você não quer resolver, você quer aliviar a tensão. Mas a historinha que você conta para você é que a única maneira de resolver a situação aqui fora é falando do jeito que passa pela tua cabeça. Essa historinha que você conta para você para te autorizar a abrir a boca e falar tudo que passa pela tua cabeça. Você precisa de uma autorização para ser desequilibrado, para ser desequilibrada, para ser grosseira, para ser abusiva, para ser uma pessoa abusiva com o seu liderado, para desrespeitar os seus pares. Você precisa de uma autorização. E você se dá essa autorização contando para si mesmo que esse é o jeito de você resolver. E aí, quando você sente o alívio depois de fazer, aquilo conta para você, olha como resolveu. Resolveu a tua dor, resolveu o teu incômodo. Aí você cuspiu fogo do lado de fora e tá incendiando em volta, e você tá lá com essa sensação de que resolveu. E aí fala, não, essa é a única maneira, é como eu sei resolver, esse é meu jeito. Eu não tenho sangue de barata. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Você percebe porque não adianta você abrir a boca e deixar sair tudo que aquela emoção te causou? Você não está resolvendo. Para de mentir para você. Não é resolução que você está buscando. Você está buscando o alívio da tua dor. Você está buscando o alívio do teu desconforto. E o alívio do desconforto que naquele momento você está sentindo não resolve a situação. E você é pago para resolver problemas. Você é pago para entregar a solução. Você é pago para contribuir com a estratégia. Você é pago para fazer com que as coisas, para causar o menor impacto possível no negócio. É para isso que você é pago. Não é para aliviar sua tensão em cima dos outros. Os outros não têm nada a ver com o fato de você não aguentar dentro de si as emoções que são provocadas em você. O outro não provoca nada em você. Esse tsunami que você sente que precisa pôr para fora, é você quem provoca. Porque você não tem controle sobre as reações que você tem. De novo, você não controla as suas emoções. Para de ficar ali tentando controlar a emoção. Não é a emoção que você tem que controlar. Você não tem controle sobre isso. Ela vem e acabou. Você precisa se concentrar em controlar a reação que você tem em resposta a essa emoção. Para de tentar culpar o outro. Mas olha o que o outro fez. Olha o que o outro despertou em mim. Olha o que o outro falou para mim. Olha que ele me provocou. Não, fulano tá me provocando. A conversinha que você conta para você se autorizar a ser desrespeitoso. Você diz que a culpa é do outro. Se a culpa é do outro, cuspir fogo nele, tá tudo certo. A responsabilidade dele, foi ele quem fez isso. Você estava quieto no seu canto, foi ele quem te provocou. Acorda. Você é adulto. Criança tem reações intempestivas porque ela acha que o mundo gira em torno delas e que elas então reagem ao mundo. Não cabe você ter mais essas reações.
Uma, que você é adulto. 2, que a tua posição dentro da empresa não comporta esse tipo de reação. 3, se você deseja ser visto como alguém que merece respeito, que merece galgar outros degraus, outros níveis dentro da empresa, não é sendo esta pessoa intempestiva que você vai conseguir. O caminho é um outro. Não dá para você. Eliane está batendo forte hoje. Eu tô malzinho hoje. Mas é intencional. É aí que tá essa diferença. É intencional. Não é descontrole. Eu tô fazendo porque algumas vezes o discurso manso, né? Ouvi de uma pessoa essa semana, compartilhando aqui com vocês, né? Tem um amigo meu que falou assim: cara, você é uma moça, né? Desde que eu te conheço, você é calmo, você fala com tranquilidade e tal. Quando eu quero. Quando eu quero. Então é muito importante você pensar que não dá para você construir a imagem que você deseja abrindo a porta e deixando sair o que passa pela sua cabeça. São duas coisas incompatíveis. O outro te enxergar bem com você sendo mal. O outro te enxergar equilibrado com você sendo desequilibrado. O outro te enxergar alguém confiável com você sendo uma pessoa que ele não sabe nunca o que esperar, o que vem. Se o outro nunca sabe o que esperar de você, como é que vem confiança da parte dele para você? Não vem. Não há como. São coisas incompatíveis. Para de buscar, esse é o ponto. Você contou para você que você quer uma imagem positiva na empresa, você quer uma reputação positiva na empresa e que você está no caminho de construir essa reputação. Você contou para você que você está caminhando na direção de construir uma carreira ascendente. Isso é o que você contou para você. Mas o que você está fazendo de verdade é abrindo a porta e deixando sair os seus piores demônios. Não bate. A conta não fecha. A conta não tá fechando. E eu não sei se você não estava vendo, tô te contando. Tô contando para você agora. E aí não dá para desouvir, não dá para desver. Ver o que você vai fazer com isso. Se o que você quer é construir uma imagem, uma reputação profissional. Olha, o que eu estou falando está para além de você construir uma carreira. Não, eu quero ser líder só nesse nível aqui, não quero mais continuar na carreira. Não, o que você está fazendo é construindo o teu caminho para fora da empresa, porque esse tipo de líder não cabe mais no mercado de trabalho. Não cabe. Você está construindo o seu caminho para fora, porque outros líderes mais inspiradores que você, que entendem como é que a gente conversa com os liderados, que conseguem fazer com que os liderados queiram estar com ele, essas pessoas estão chegando no mercado. Logo, logo você não vai mais caber nessa empresa e no mercado, porque a tua área é uma vila. As pessoas conhecem alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que te conhece. Logo você não vai ter mais espaço no mercado. Sérgio, eu já entendi tudo isso, mas tá difícil. Procura autoajuda, procura, né, vai ler, vai ver vídeos, vai procurar ajuda externa, vai procurar autoconhecimento, vai fazer terapia. Procure fora o que você não está dando conta de resolver aqui dentro. É para você, é por você. Não é só pelos outros. É por você. Muito bem, deixa eu ler aqui algumas coisas que vocês foram dizendo. A Eliane diz assim: tá pontual, cirúrgico, tá judiando hoje. Esses negócios de líder serve para mãe com filho adulto? Opa! Opa! Então, a gente quer, no final das contas, a gente quer ser amado.
A gente quer ser respeitado. A gente quer a proximidade das pessoas. Porque no momento que eu estou explodindo, eu quero que me esqueçam. Mas depois que passa, eu quero todo mundo em volta de novo. Eu quero, na hora que procuro as pessoas, que elas queiram vir na minha direção. Eu sofro quando as pessoas não me chamam para participar, não me contam aquilo que eu gostaria de saber, é, decidem estar com outras pessoas ao invés de comigo. Eu sofro. Eu sofro. Mas, e nesse momento que eu sofro, eu sinto que o outro está me fazendo um mal. Que o outro, poxa, aqui eu faço tanto pelas pessoas, eu sou tão bom, né? Eu sou uma pessoa tão legal, eu faço tanto pelo. E olha que paga que eu recebo. Olha o que os outros fazem comigo, olha que filho ingrato, olha que amigo falso. Então, na hora que eu estou explodindo, que eu estou olhando só aqui dentro, será que eu estou percebendo o quanto eu estou judiando dessas pessoas? O quanto eu estou atirando farpas nessas pessoas? O quanto eu estou fazendo com elas aquilo que em outro momento sinto que elas estão fazendo comigo? É para pensar. Né? Ninguém faz nada com ninguém. Ninguém faz nada com ninguém, né? Sabe, é ação e reação. Vale pensar nisso, porque no final das contas, eu aprendi com a minha terapeuta, né? Ela dizia assim, olha, a relação, às vezes eu chegava surtado, né? Porque lá é o lugar de surtar, né? Lá é o lugar de surtar. Eu chegava surtado lá e falando né, do meu filho, da minha filha, tal. E aí ela falava assim, olha, pensa que a maneira como você trata eles hoje provavelmente vai construindo neles a forma que eles vão considerar ideal te tratar quando você for idoso. Porque aí se inverte. Eles vão entender que essa é a maneira adequada de tratar quem eles cuidam. Eles não só talvez cuidem assim dos filhos deles, como vão cuidar de você assim. Então depois há um tempo que a gente vai querer essa proximidade, né? Que a gente vai precisar mais dessa proximidade. E talvez nós não tenhamos. Talvez nós não tenhamos. Porque eu posso ser um idoso independente que não precisa de ninguém no futuro, mas eu posso precisar. E de verdade não é para fazer pensando, ah, não, mas é só porque eu quero depois que cuide de mim. Não, porque eu quero ser amado. Eu quero ser amado. E eu sei de que jeito eu quero ser amado. Eu talvez não esteja entendendo de que jeito eu tenho que agir para que o outro entenda que eu o estou amando. Eu não estou conseguindo entender, então eu preciso me aproximar do outro para entender quais são esses códigos, para entender o que ele precisa, de que forma ele precisa que eu haja com ele, para que ele leia no meu comportamento amor, para que ele leia no meu comportamento atenção, respeito. Porque não é porque eu gosto de berinjela que eu vou oferecer berinjela para todo mundo. Isso é o que eu gosto. Esse é o melhor que eu faço, é o melhor que eu tenho para dar para todo mundo. Mas as pessoas não gostam. Então eu tenho que oferecer para o outro, se eu quero proximidade com o outro, eu preciso oferecer o que ele gosta. Se está demais para mim, além do que eu tenho, deixa eu falar para a pessoa então, cara, não te dou mais porque eu não tenho, porque eu não, sabe, não tenho isso em mim. Como líder, a mesma coisa, né? Eu tô falando de seres humanos aqui, mas como líder é a mesma coisa. Olha, eu sinto que você precisa disso. Isso aqui, a gente vai procurar outras formas, outros jeitos, outras formas, porque eu não dou conta de fazer dessa forma que você precisa. Eu não dou conta de fazer isso. Eu acho que mostrar essa vulnerabilidade é importante também, porque esse lugar do líder que precisa ter todas as respostas, essa crença é muito antiga, continua ocupando os líderes, mas ela não nos leva a lugar algum, porque de verdade você não tem todas as respostas. E algumas delas você não vai ter. Aceita que dói menos. Aceita. Gente, passamos muito aqui do nosso tempo. Fiquei com vontade de continuar conversando aqui com vocês, mas preciso respeitar
nossa proposta. Aqui as pessoas que assistirem na gravação terão um pouco mais do que meia hora, né? São, olha, 11 minutos mais. É uma delícia falar aqui com vocês. Espero que eu tenha trazido aqui algumas reflexões. A Dina diz assim: hoje me fez ter diversos insights. Que maravilha. Ah, Eliane, obrigado, viu? Obrigado a você por ter passado por aqui. E espero que você tenha uma ótima semana, faça uma ótima segunda-feira. E te espero aqui amanhã no Despertar da Liderança. Um grande abraço e até amanhã.